Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, terça-feira, dia de decisão na Copa do Brasil para o Grêmio. Tem sim a prioridade no Campeonato Brasileiro devido ao momento conturbado, turbulento e delicado. Porém, um desafio na Copa do Brasil, joga em Salvador, na Bahia, contra o Vitória pelas oitavas da Copa do Brasil. E o Inter, que pela primeira vez na temporada vai ter uma semana livre para treinar, trabalhar e se preparar para o duelo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Cuiabá do Mato Grosso. Mas eu começo falando sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga teve, no último final de semana, um desafio contra o São José. Clássico gaúcho, São José com um novo técnico e o último jogo, o último confronto, para dar um termômetro do que vai ser esse retorno. Ontem conversei com o presidente Adilson, esse áudio foi reproduzido aqui no programa Virando o Jogo. E qual que é o entendimento da direção? O presidente Adilson fala em relação a comemorar esse momento, aproveitar com certeza o grupo de jogadores, a comissão técnica, e valorizar aquilo que foi construído a partir do Campeonato Estadual e agora nessas 9 rodadas, onde o Ipiranga vem mostrando um futebol muito convincente, e não à toa é o líder do seu grupo, líder na classificação geral e tem um saldo de gol que o coloca como o melhor ataque da competição. Então, segundo o presidente Adilson, isso tem que ser valorizado. Isso é muito importante, a direção gosta muito de que essa apresentação, ela até mesmo dá um brilho nos olhos, e parece que já coloca o Ipiranga com uma certa confiança de que estará lá no quadrangular final. Mas segundo o que disse o presidente Adilson, o que interessa é lá no final, concluída a 18ª rodada, mais 9 jogos desse retorno, com 5 jogos fora de casa, 4 em casa, então serão mais desafios fora do que dentro de casa. O Ipiranga quer estar entre os 4. Se será em primeiro, em segundo, terceiro ou quarto, não interessa muito, pelo menos o entendimento da direção é esse, é estar classificado. Lembrando que se o Ipiranga conseguir essa classificação, independente da posição que for, o Ipiranga joga um quadrangular. Então, o modelo, os moldes desse Campeonato Brasileiro Série C, ele está modificado e sim coloca uma dificuldade a mais. O nível já se mostrou ser um nível muito alto, equipes que muitas vezes transitam entre Série A, Série B, inclusive nesse grupo do Ipiranga, equipes que já estiveram na Série A, que transitam entre Série C, Série B, que tem o peso da camisa muito grande e o nível técnico dos jogadores, das equipes, o entrosamento, jogos que serão muito difíceis. Esperem um retorno muito complicado. O Ipiranga já começa na segunda-feira, lembrando que no último desafio não estava com a presença do técnico Júnior Rocha, porque esse foi convidado pela CBF para fazer um curso e está lá em Teresópolis, na Granja Comari, deve retornar essa semana para já começar a pensar em uma evolução um pouco maior nesses treinos para encarar esse desafio que acontece já na segunda-feira, na próxima segunda-feira, lá na Vila Capanema, contra o Paraná. No último confronto contra o Paraná, o Ipiranga venceu aqui no Colosso da Lagoa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C em 2021. Agora o desafio será uma parada dura. Quem sabe jogando fora de casa para trazer um pontinho, para mim já me agradaria. Então o Ipiranga tem mais uma semana para ir conciliando esses treinos, para se recuperar, para dar uma descansada também, porque vem de uma sequência bem complicada, mas um desafio na segunda-feira que vai ser importantíssimo. Vamos falar sobre a Copa do Brasil, porque o Grêmio entra em campo hoje, o jogo acontece às 21h30, jogo complicado, jogo duro, o Grêmio já se mostrou ser insuficiente no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo para uma LDU, tendo sido merecido o resultado para a LDU, porque o Grêmio no segundo jogo, apesar de ter vencido o primeiro com grande entrega no segundo jogo do Felipão, na eliminação do Grêmio para a LDU, o Grêmio consegue sair na frente, acaba tendo um revés no marcador e jogando muito pouco. É bem verdade que naquele jogo contra a LDU, o goleiro Gabriel Chapecó mais uma vez teve uma noite inspirada, emblemática, e fez grandes defesas importantes. E o Grêmio vem em uma sequência ruim, vem em uma queda e pior do que isso. O Grêmio tem alguns desfalques importantes. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, no empate contra o América Mineiro, o Grêmio perdeu o Diego Souza, o Douglas Costa, o Ferreira está no DM, Maicon nem se fala. Então são alguns jogadores importantes em que o Grêmio acaba não podendo utilizar, e o Felipão tem utilizado muitos jovens. Se essa utilização
essa subida dos jovens que vêm da transição para o profissional já são colocados nessa responsa e nessa responsabilidade de assumir vaga no time titular, agrada a todos? Isso já é uma dúvida. Na segunda-feira, ontem, o repórter João Batista Filho deu uma informação de um contato que ele teve com algumas figuras de dentro do vestiário do Grêmio. E o que foi passado para ele é que alguns jogadores demonstraram um grande descontentamento com o Felipão em colocar apenas jogadores jovens nesse momento difícil em que atravessa o clube. São eles, Jeromel, Kahneman, Diego Souza e Rafinha. Esses 4 jogadores, segundo a informação do repórter João Batista Filho, estão descontentes com a postura em que o Felipão adota colocando esses jovens. O Felipão, ele tem uma bronca com o Rafinha, a informação que foi dada é que quando o departamento de futebol do Grêmio fez a ruptura do trabalho do técnico Thiago Nunes e estava à procura de um técnico, alguns jogadores foram consultados. Uma conversa informal. E o Rafinha teria sido um desses jogadores que havia dito que não queria o Felipão, que achava que não era o momento mais adequado para a vinda do Felipão. Pois bem, a direção do Grêmio mesmo assim contratou o Felipão, ele chegou, um grande nome, o maior técnico da história do Grêmio, que veio mais ou menos como se fosse a única esperança, onde todo mundo depositava muita confiança de que o Felipão ia conseguir tirar o Grêmio dessa crise. Só que me parece que há pouco tempo atrás o Felipão recebeu essa informação, chegou aos ouvidos do Felipão de que o Rafinha não queria que o Felipão viesse. Ou seja, o Felipão está com bronca com o Rafinha. E resumindo tudo isso, resumindo essa história, o que dá para dizer é que o ambiente do Grêmio, ele não é dos mais saudáveis. Ele não é um ambiente bom. E isso prejudica com certeza. Quer colocar mais pimenta nessa história toda? Quando o Grêmio vai fazer uma viagem no aeroporto Salgado Filho, é recebido na volta ou na ida com manifestações da sua torcida. Eu não vou entrar no mérito se isso é certo, se isso é correto ou não. Eu dou razão ao torcedor que, muitas vezes, esse associado, ou mesmo que não seja associado, torce para o clube, ele tem todo direito e razão, e eu dou razão a ele, para criticar o clube e os jogadores. Mas existe um limite, ele tem que ser respeitado. E alguns jogadores vão fazer panelaço, bater em janela do vidro de ônibus da delegação. Se isso é certo ou não, se isso ajuda ou não, eu não entro no mérito. Eu estou aqui para informar. Isso aconteceu com a delegação do Grêmio, e também com a do Internacional. Tanto é que o Edenilson, a informação que se tem nessa semana que começou, é que o Edenilson, ele já expressou o seu desejo para a direção de saída do Internacional. Ele entende que o seu ciclo ele já terminou no Inter. E isso muito devido à pressão que é colocada para cima desse jogador e também da família dele. Inclusive com ameaças para a família do Edenilson. E quero dizer para a torcida do Internacional em especial que uma parcela dela critica muito o Edenilson e alguns outros jogadores de que não são jogadores vencedores, de que não tem uma história vencedora, que falta talvez um pouco de gana, de entrega. O Edenilson é fundamental no Internacional. Aliás, o Internacional há pouco tempo só disputou um título de campeonato brasileiro porque tinha o Edenilson no seu elenco. É um grande jogador. Perdeu um pênalti decisivo? Perdeu. Mas nas outras 15 oportunidades ele foi lá e marcou. Nesse último jogo, contra o Atlético Paranaense, ele foi lá e marcou. Senão o Internacional teria perdido por 2-0 contra o Atlético Paranaense. Então, é preciso respeitar alguns jogadores que, sem dúvida alguma, contribuíram nessas últimas temporadas, da qual eu incluo o Edenilson. Vamos falar sobre o Grêmio, então, para terminar esse duelo, projetando o duelo, a lista dos relacionados você vê na sua tela. O Felipão, que gosta muito dos jovens, e ele está colocando vários jovens aí, ele colocou o Guilherme Guedes, inclusive, que ajudou o Grêmio marcando gol, lateral esquerdo. Todo mundo pedia muito o Guilherme Guedes, até mesmo na época do Thiago Nunes, e o Thiago Nunes insistia no Diogo Barbosa, também no Bruno Cortez. Me parece que o Guilherme Guedes tem tudo para conseguir aproveitar essa vaga, assumir posição no lateral esquerdo. Espero que o condicionamento físico dele, que é um jogador que sofreu com algumas lesões recentemente, ele consiga assumir posição na lateral esquerda. Vários desfalques, um time do Grêmio que vai um pouco descaracterizado para enfrentar
enfrentar o Vitória. Eu não imagino uma vitória do Grêmio sobre o Vitória jogando fora de casa. Vai ser um duelo muito difícil. É bem verdade que o Vitória vem fazendo um medíocre Campeonato Brasileiro Série B. Olha, daqui a pouco o Vitória vai até brigar para não cair para a terceirona, porque é um time que tem muitas limitações. E eu não falo nem só na questão de técnico, na questão técnica, eu falo mesmo em questão de jogadores bem medíocres, jogadores limitados. Conseguiu eliminar o Internacional na Copa do Brasil, mas o Internacional que vinha numa bola de neve de problemas na era Miguel Ángel Ramírez, que escancarou vários problemas que o Internacional tinha, em especial na condição física. E é por isso que eu critico tanto a direção do Internacional, porque a gestão Alessandro Barcelos, nessa temporada 2021, tem dado uma aula de incompetência. Troca grandes profissionais, o Cristiano Nunes, para colocar inexperientes, o Cristóvão Fuentes, que era da comissão técnica do Miguel Ramírez, o Paulo Brax, que tem se mostrado entender o futebol de uma forma passiva e vem a público fazer declarações que dão a entender para a torcida do Internacional que a direção entende que o futebol é um sonho cor-de-rosa, de que é matemática, de que é análise de dados, e o futebol não é assim. E não só o futebol gaúcho não é assim. O futebol gaúcho é raiz, o futebol gaúcho tem que ser respeitado. E por isso eu acho que essa direção acabou errando por muitas vezes, ainda mais a questão política que o Internacional enfrenta, um momento político em que separa. O que foi de uma direção não serve para essa, e troca. Vamos fazer uma limpa, vamos mandar todo mundo embora e deixar apenas os bruxos de João Patrício Hermann e também do Alessandro Barcelos. A torcida do Internacional está muito indignada, e com razão. Talvez a troca do técnico Miguel Ramírez pelo Abel Braga tenha sido uma das maiores barbeiragens da história do Internacional. Vamos falar sobre o Grêmio, então, já projetando 21h30, jogo contra o Vitória, e depois o Grêmio joga, então, pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito difícil. Quero chamar atenção para o Atlântico também, porque o Atlântico está se preparando agora para uma reta final de Liga Nacional, uma Liga Nacional que será muito difícil. Conversando assim, fora do ar, com alguns amigos que acompanham o futsal, todo mundo tem o mesmo entendimento que o Atlântico vai ter que superar grandes desafios se quiser chegar nas cabeças, lá em cima, nessa edição da Liga Nacional 2021. Eu coloco aqui como favorito Magnus, o Corinthians, o Joinville. Não brinquem com o Cascavel. O Cascavel nunca conseguiu conquistar a Liga Nacional. Está mais ou menos na mesma prateleira ali que o Atlântico. A diferença é que o Atlântico é campeão do mundo e campeão da Libertadores. O Cascavel tem uma estrutura muito, muito boa. Uma cidade de Cascavel é uma cidade que coloca o futsal em outro patamar. Então respeitem o Cascavel, porque não me surpreenderia se o Cascavel chegasse lá em cima para brigar, assim como chegou algumas outras equipes. O próprio Pato do Paraná, que teve o seu surgimento em 2012, há pouco tempo atrás, e que chegou em 2 finais de Liga Nacional, uma delas vencendo do Atlântico fora de casa, aqui no ginásio do Caldeirão do Galo em Erechim, e venceu o seu primeiro título, e o segundo fazendo uma goleada histórica de 6-0 para cima do Magnus Sorocaba, uma zebraça, e 2 anos seguidos que esse time do Lacerda conseguiu o título. Então o Atlântico tem uma missão difícil agora. Na próxima rodada tem 2 pontos abaixo do Joinville. Fica esperando um tropeço do Joinville para vencer e quem sabe assumir a 3ª posição, se não vai ficar na 4ª posição. É o que temos para hoje, e depois os playoffs, daí é outra história, é outro campeonato. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta para falar um pouco sobre modalidades esportivas e o basquete com um baita cara que é o César. Eu vou para o intervalo e já volto. Vovó, a senhora já tomou a 2ª dose da vacina da Covid-19?
faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, gurizada, voltamos no intervalo, agora com participação especial para falar um pouco sobre basquete. Nós estamos aqui em meio aos Jogos Olímpicos, diversas modalidades esportivas que muitas vezes até eu me perco com tanto esporte, mas nós estamos com certeza na torcida pelo Brasil. Tivemos medalha de ouro nessa última terça-feira e hoje eu estou aqui com o professor César, que atua há um bom tempo aí, dando aula de basquete, também foi atleta e que leva um projeto aí, está à frente de um projeto para fomentar o basquete aqui no nosso município. Professor, é um prazer estar te recebendo hoje aqui. Cara, o prazer é todo meu, tá? Muito obrigado pelo convite de estar aqui explanando um pouco sobre esse assunto muito importante, que é o esporte, independente da modalidade. Com certeza. Professor, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu projeto aí. Ele funciona na ABB, como é que é? Faz tempo assim que tu tá levando esse projeto, como é que funciona? Cara, assim, na verdade, esse projeto da escolinha faz mais de 15 anos que eu tenho, né? Começou até quando eu jogava lá no Atlântico, certo? Começou lá como eu sou diretor lá do clube, do basquete, do departamento, surgiu a ideia de abrir uma escolinha, né? Começou com a piazada e tal ali, né? E a coisa começou a pegar forma, né, cara? Então, daí hoje a gente tem também a equipe feminina, já participamos de vários campeonatos, né? A equipe adulta, e desde a fraldinha, infantil, mirim, né? E é que nem eu digo assim, cara, o principal é mostrar para essa piazada aí que gosta de praticar um basquete, né? O quanto faz bem para a saúde, né, cara? Em primeiro lugar, é isso aí, além das amizades que faz, eu fiz várias amizades, assim, ó, onde eu fui jogar, joguei em vários lugares do estado também, fora do estado, sabe, cara? Então, isso aí, eu acho que não tem dinheiro que pague isso aí, né, cara? O prazer de tu poder estar praticando o que você gosta, né, aliando a tudo isso aí, né, meu? E agora passando um pouco para a criançada. Eu, para ser sincero, eu não sou muito chegado no basquete, não é uma coisa que me encanta, mas eu tenho vários amigos assim que se reúnem assim semanalmente ali na Dalton para jogar Sim. um pouco. Então, de fato, tem muitos que adoram, né? E os campeonatos dos Estados Unidos, eles têm uma torcida muito grande. O que dá para dizer, professor, sobre esse projeto? O nome do projeto, para quem quiser participar, que agora me fugiu o nome. É o Spartans Isso, Basquetebol. Isso aí. Isso. Cara, assim, ó, as aulas, os treinos, né, são sempre aos sábados à tarde, tá? Então, o que acontece? Se o atleta, né, eu costumo dizer atleta, né, a criança tiver vontade de participar, né, ver como é que é só ir lá fazer uma aula experimental, né? E é que nem como eu costumo dizer também para os pais, assim, e tal, é que se gosta da modalidade, gostou do basquete, cara, vai estar no lugar certo, tá? Porque, assim, o que acontece? É que a gente estava conversando antes, não é simplesmente largar a bola e se vira, né? Não, a gente trabalha a parte física, principalmente os fundamentos, né? Que o que acontece com a piazada mais nova, eles querem ir fazer a cesta. É que nem futebol, pega a bola e quer fazer o gol. Só quer a cesta. Só quer fazer o ponto, né? Só que tem vários, né, procedimentos assim antes de chegar na cesta, né, cara? Então é aí que muitas vezes você perde um pouquinho, né? Mas na escolinha lá, tudo isso vai aprender devagarzinho. O importante é gostar, não adianta forçar, entendeu? Não, você vai fazer e tal. O atleta, a criança tem que gostar. Primeiramente é isso aí, cara. Com certeza, gostando já é um bom passo. Creio que os pais aí entendem, né, compreendem, e ninguém tá lá para brincadeira, né? Tem que manter o nível e tentar ser competitivo. Não, exato. Nós conversávamos aqui fora e eu tenho essa ideia que, independente de qual for a modalidade esportiva, o atleta ou quem for disputar tem que estar com excelência física, ou no melhor nível físico, para que o nível técnico ele consiga se equiparar. Porque se daqui a pouco o cara está comprometido no nível físico,
já compromete o nível técnico. E para o basquete é a mesma coisa. Com certeza, cara. Até porque, assim, o que acontece? O basquete, cara, são 5 posições, né? Tem o ala esquerdo, ala direito, o armador e os 2 pivôs. Um exemplo, o ala, né? O ala tem que ser um atleta assim, ó, não pode ser muito baixo, até porque ele tem que ajudar no rebote do pivô, na posição 4, né? Então, ou seja, o armador tem que ser um atleta rápido, entendeu? Então, o que acontece? Que nem você está falando, tem que ter um condicionamento físico muito bom. E o pivô é a mesma coisa, cara, tá? Que geralmente os pivôs são quem? Os mais altos, né? Então, ou seja, o pivô é o primeiro atleta que chega na quadra de ataque, né, cara? Muitas vezes o pessoal acha que é o armador, que pegou a bola e sai a 1000, né? Em vez, não. O pivô são os 2 que chegam primeiro na quadra de ataque. E de perder o ataque, tem que voltar para a defesa, né, cara? Então, que nós estávamos conversando. Assim, é a 1000, que nem dizem, sabe, cara? Um gasto energético, assim, ó, fora do normal, mas vale a pena, cara. É muito rápido, né? É muito rápido. Isso. Em relação às competições agora, Campeonato Municipal, até faço esse reforço. Não só para a disputa do basquete, como também do futsal, que foi prolongado. Agora eles prolongaram as inscrições e de forma virtual. Não precisa sair de casa, não precisa ir até o departamento de esportes, dá para fazer até pelo celular com muita facilidade essa inscrição das equipes. E para o basquete está aberta também. Com time para a disputa desse municipal. Sim, isso. Cara, até já foi feita as inscrições, né, para o time masculino adulto, né? E uma equipe também pro mirim e pro infantil, né? Só o feminino eu não coloquei, até porque várias atletas não iam ter compromisso, né, cara? Então, não adianta fazer inscrição se de repente bate na trave alguma coisa e não um imprevisto, né, cara? Sim. E dar VO fica muito complicado, muito chato isso, sabe, cara? Você colocar uma equipe e dar VO. Então, é bem complicado. A gente pensa muito bem antes de fazer uma inscrição de um atleta que, de repente, chega no dia e não vai poder, né, cara? Então, mas a gente vai estar participando também, né? Até também quero reforçar o convite aí principalmente para as categorias de base também, né, cara? Para os professores. Claro que agora é uma época de férias também, né? Então, mas assim, ó, de repente, né, na medida do possível, os professores de educação física pelo menos para fomentar, né, a modalidade, que com certeza tem muita pesada que gosta, cara. Aí que tá, tem muitos que gostam e que muitas vezes não sabem como procurar, como é que podem até mesmo jogar, né? Praticar, né, a modalidade. Porque muitas vezes, gosta, mas como é que se pratica, né? Isso. Porque, por exemplo, nós do futsal, do futebol, é muito fácil, claro, né? Se reúne aqui, uma quadra ali, e pro basquete, às vezes, nem todo mundo tem essa facilidade, né? Exato. Então, para quem gosta, fica até o convite aqui com o professor, entrar em contato. Se não quiser fazer parte do time, daqui a pouco fazem um joguinho ali. Claro. Eu até lembrei, um amigo meu, o Israel Amatuzzi. Sim, hoje gente boa. Gente finíssima. Então, se reunir, né, professor? Eu acho que isso é o que tá acima de qualquer coisa. Cara, assim, a Erechim tem muita pesada que gosta de basquete. Pesada que eu digo no modo geral, né? Tem muita galera do basquete. Então, assim, ó, a Adalto também ficou top ali, né, cara? Só falta acertar uns detalhezinhos ali, que é um local maravilhoso para poder praticar, né? Ao ar livre e tudo, né, cara? Então, assim, ó, para quem gosta da modalidade, ela cresceu nos últimos anos para cá, sabe? Então, a gente tem que se unir, né? E não deixar morrer, cara, isso aí, sabe? Vamos, vai se reunindo, vai jogando street, claro, tudo se cuidando agora também, né? Entendeu? E quem quiser participar também, né? Fazer parte lá da escolinha e tal, ou ir lá conhecer, é todo sábado à tarde, lá no ginásio da BB. Lá no ginásio da BB. Isso aí. O ginásio da BB tem uma qualidade ali que é impressionante. Com certeza. Eu já joguei lá e é um ginásio que o pessoal já conhece aqui do município, um ginásio que tem uma qualidade muito boa. Pro futsal, pelo menos. Não, mas deve ser pro basquete com certeza. também, né? Cara, a quadra deles lá, olha, depois do Atlântico, eu acho que deve ser a melhor, viu? Bem top, cara. É boa, bem, muito boa, cara. A qualidade dela é muito boa. Eu não sei se a dimensão se é a maior. Mas não, é um pouquinho menor, menor. Mas em questão de qualidade, assim, ó, o piso, tudo, sabe? É bem... Dá pra tranquilamente, cara. Claro. Pra praticar um esporte lá. Não dá pra dar aquele migué, reclamar da quadra. não. Se errar o gol, errar a cesta, não tem. Não tem muito migué. Professor, então, o que dá pra dizer sobre o basquete, então, aqui no município? Agora com a pandemia que começa
nos deixar, que Deus nos ouça e que nós começamos a avançar. Com o retorno das competições, nós já tivemos nesse último final de semana uma competição importante a nível local, do futsal feminino, desafio entre ligas, Liga Catarinense, Liga Gaúcha, que isso ajuda, não só o futsal feminino, mas ajuda a comunidade local e principalmente esportiva, atletas, essa gurizada aí que trabalha e que está jogando. Com certeza. Isso é a raiz, isso é a alma do negócio, é o que o esporte faz. Nós tivemos aí ontem o medalhista na natação, primeiro ouro do Brasil, na natação não, no surf, primeiro ouro do Brasil, né? Já era medalhista olímpico, já era campeão mundial e que conquistou isso. Através de muito esforço, né, professor? Com e certeza. tu vê a história de um atleta que está lá nas Olimpíadas, mas que muitas vezes ele se assemelha muito daquele que tem algum talento e que joga, seja o basquete, seja o futsal, mas que tem que trabalhar, muitas vezes acaba não conseguindo jogar, mas nós temos que valorizar a alma, a essência do negócio. É verdade, cara. E isso você acabou de falar o segredo, cara, sabe? Eu acho que assim, a pessoa tem que confiar nela, entendeu? Eu sou capaz, até porque a gente sabe a situação hoje em dia, como é que tá, em questão de patrocínios também, né, cara? Que o grande problema hoje em dia é isso aí, né? Muitos atletas, assim, ó, se perdem, né? Se perdem, que eu digo assim, deixam de representar, de repente, a sua cidade, o seu país, por falta de patrocínio, né, cara? Mas o que a gente não pode deixar morrer isso aí, é o espírito esportivo, a vontade de praticar o esporte, a modalidade que você gosta, né, cara? Sim, então temos que reforçar isso, fica o convite aí para quem quiser e estiver interessado. E valorizar esse pessoal aí também que joga aí na Daltro. Ficou boa a quadra ali, ficou bem legal, né? Com certeza. Ali, se tu for ver no modo geral, ficou uma área bem legal, cara, sabe? Falando do basquete, tu viu, tem do ciclismo ali também, para o pessoal andar, sabe? Então, e o melhor é o ar livre, né, cara? Entendeu? Então, e é bem que nem você está falando antes dos jogos americanos, né? De street, aquilo lá, ficou meio para isso aí, cara. Bah, ficou muito legal. E saem atletas ali? Sai, cara. E quantos que saem, cara? Mas e como que sai? Olha, muitas vezes, cara, é ali que tá o atleta, entendeu? Vai o cara que olha mais um pouquinho mais a fundo, descobre muitos atletas aí, cara. E é muito isso. E aqui eu sou categórico no que eu vou falar, porque a Praça Daltro Filho é um ambiente público. Primeira coisa, ponto final. É um ambiente público. E por muitas vezes essa praça já foi criminalizada ou desprestigiada por conta do pessoal que está ali, até mesmo da postura das pessoas que estão por ali, o que para mim é uma vergonha e que às vezes expressa de uma forma ruim alguns pensamentos de algumas pessoas que moram nessa cidade. Porém, é ali que estão pessoas que praticam o skate, o basquete, o ciclismo, e que estão ali, às vezes, para se divertir também, porque acontece. Então, antes, quando eu chego aqui numa segunda-feira e olha a fadinha, Raíssa, campeã 13 anos com skate, muitos vão lá e vão bater palma. E na hora de valorizar quem está andando de skate lá na praça, o pessoal vai lá apontar o dedo e dizer que são vagabundos que estão lá. Então, nós temos que ser justos com aquilo que acontece e com a nossa realidade. E é por isso que aqui o professor que trabalha algum tempo aí com basquete, que muitas vezes também o pessoal acha que é isso, acha que é aquilo, nós temos que valorizar e esse é o compromisso que eu tenho aqui. Acho que o professor também deve pensar da mesma forma. A essência do esporte não é o alto nível, o alto rendimento, a competitividade mais elevada, é a essência do negócio. É o futebol da rua, é o futsal que acontece nas quadras, que acontece nos ginásios por aí, do pessoal que vai lá e que paga para jogar, mas para se divertir, porque essa é a alma do esporte. Com certeza. É isso, né, É professor? isso aí, meu, até porque para chegar ao alto rendimento tem que ter um início, né, cara? E onde é que é o início? Muitas vezes é ali, jogando um futebolzinho na rua, andando de skate na praça, batendo uma bolinha com basquete na praça também, ou no próprio clube, alugando. E não adianta, né, cara? É assim que começa. Ninguém vai nascer já um atleta profissional, né? Então, por isso tem que ter sempre essa valorização. E principalmente também do profissional que está auxiliando, né, cara? É isso aí que muitas vezes vai elevar o nível do atleta, né, cara? Com certeza. Precisamos de cara que nem o
professor César aí, Muito obrigado. no nosso município. Professor, foi um prazer estar te recebendo. Eu confesso que eu não sou um dos mais admiradores do basquete, mas como entusiasta do esporte, Claro. e principalmente municipal, eu agradeço muito a tua participação hoje. Mas, aqui. cara, eu que agradeço, tá, pela oportunidade aí, e faço convite para você quiser lá olhar uma hora lá, participar também, tá, o convite feito aí, tá, e muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Eu, para jogar basquete, eu já, só olhar já não dá, não tem nenhuma condição nenhuma. O handebol também já abandonei, apesar de gostar bastante do handebol. César, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos agora encerrar o nosso programa. Ficamos por aqui nessa terça-feira. Quero relembrar que 21h30 tem decisão na Copa do Brasil. Grêmio e Vitória. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo jogo acontece na Arena na semana que vem. Eu te espero amanhã, na quarta-feira. Fica de olho no Dia Olímpico, que eu volto depois, às 19h, para falar um pouco sobre essas medalhas. Teve medalha de gaúcho também. Um abraço para todo mundo. Tchau.